Boa tarde, meu nome é Vitória, eu sou estudante de Engenharia Agronômica e vou iniciar a apresentação do meu trabalho, que se refere aos sensores para espectroscopia, mais especificamente nas faixas do visível, infravermelho próximo, infravermelho de ondas curtas e infravermelho médio, nesse caso para análise de amostras do solo. Bom, uma breve introdução aqui é que a principal vantagem da utilização dos sensores para análise de amostras, nesse caso amostras de solo, é porque as análises são feitas de forma muito mais rápida quando comparada com análises laboratoriais. Assim também a gente não precisa mexer muito na amostra, de modo que ela é menos destrutiva, né? Acaba sendo menos destrutiva, muitas vezes na análise laboratorial. Tem que, além de peneirar, você tem que misturar com alguma coisa, deixar decantar, deixar secar extremamente. Então, é completamente, né, dependendo do caso e da amostra, mais destrutivo do que utilizar a leitura pelo sensor. Bom, e o custo acaba sendo mais baixo também, né, a longo prazo. E a gente vai ver em seguida como acontece essa interação, né, das faixas com os componentes do solo. Bom, basicamente, então, como que funciona? Uma luz é emitida, e aí, dependendo da faixa, essa luz vai ser diferente, né, num comprimento de onda diferente. E a forma com que a amostra de solo interage com essa luz que está sendo emitida vai ser baseada nos compostos, né, que tem naquele solo. De forma que diferentes compostos vão refletir, absorver diferentes comprimentos de ondas em diferentes intensidades, né? Aqui, mais especificamente, eu dei ênfase para os principais compostos os quais esses diferentes comprimentos interagem. Bom, a faixa do visível, assim como é dito, né, é mais determinado pela cor, né? Ele interage bem com a matéria orgânica de um modo geral, né? Não é muito específico. E ele é muito utilizado para detecção de óxidos de ferro, e aqui eu dei dois exemplos, como hematita e goetita, né? Bom, a faixa do infravermelho próximo, ele é melhor, já que o visível é um pouco mais preciso, apesar de não ser tão preciso assim quando comparado com o MIR, que a gente vai ver mais pra frente. Bom, ele é mais utilizado, essa faixa, né, do infravermelho próximo, é mais utilizada para detectar umidade, compostos orgânicos também e algumas formas de nitrogênio. Passando agora para o infravermelho de ondas curtas, ele interage melhor com as argilas e os grupos funcionais, por exemplo, OH, CH, NH, né? Já é de uma forma bem mais precisa do que os outros dois anteriores, que são o visível e o infravermelho próximo, mas mesmo assim, mesmo sendo mais preciso, ele ainda não é tão preciso quanto o infravermelho médio. E isso é porque, enquanto o infravermelho médio ele detecta a vibração das ligações e dos compostos em si, esses outros três, principalmente o NIR e o SWIR, eles vão detectar não essas vibrações em si, mas como se fosse o eco dessas vibrações. Então ela detecta, mas não é preciso, né? Porque você não, ela não enxerga, entre aspas, o composto em si, ela enxerga como se fosse uma reflexão, pode ser um reflexo, desculpa, deste composto em questão, né? Que eu já falei, cada um interage melhor com diferentes compostos. Bom, mais especificamente, então, o MIR, como eu falei, ele interage diretamente na vibração das moléculas e é mais utilizado para essa identificação mais precisa. Mais para frente eu vou mostrar como que fica depois a resposta espectral, né? E para o MIR a gente costuma dizer, não sei a que proporção, mas eu já ouvi bastante, que ele forma uma assinatura espectral da amostra do solo, de tão preciso que ele consegue ser. Bom, aqui estão dois exemplos que eu trouxe
de funcionalidade, né, desses sensores. Então, o VIS, NIR e o SWIR, eles são, acredito que comumente compilados a um aparelho só, né, devido à baixa precisão de cada um, mas que juntos eles acabam chegando a um consenso, por assim dizer, sobre aquela amostra, entendeu? Então eles são utilizados de forma junto, pelo menos nesse aparelho que é o Field Spec. E o MIR, ele, como ele já é bem preciso, tal, ele também é muito mais sensível, né, o aparelho, os sensores, algumas questões, e ele é utilizado de forma isolada, não com outras faixas espectrais, pelo menos nesse exemplo que eu trouxe, que é esse equipamento que chama Bruker Alpha Drift, que utiliza a transformada de Fourier para converter as leituras, né, em respostas para o computador. Enfim, aqui tem a faixa inteira, né, até o infravermelho de ondas longas, e a gente consegue ver melhor aonde atuam os sensores responsáveis também, né, pela leitura dessas amostras nos diferentes aparelhos. Aqui a gente vê que esse INGAS é arseneto de galho índio, acredito que seja esse o nome, se eu não me equivoquei. Na faixa do visível, ele captura aqui de 0,38 micrômetros até 1,7 micrômetros. Aí esse outro INGAS mais utilizado nas outras faixas, né, do SWIR e do NIR. E o MCT, ele é... Aqui ele tá... É porque ele pega o infravermelho, né? Mas ele é mais utilizado, acredito eu, pelo que eu encontrei na referência, nas pesquisas que eu fiz, para leitura no MIR, tá? Ele também é mais sensível, mais preciso, então acredito que talvez por isso que ele seja mais utilizado aqui na leitura do MIR. Bom, aqui está um exemplo do aparelho em si, do Field Spec, que lê nas faixas do visível, infravermelho próximo e infravermelho de ondas curtas, aonde ele vai ter a captação aqui nessa região da leitura. Aqui está a amostra, ó, aqui está esse aparelho. Aqui é um fio de fibra ótica. Aqui dentro já tem essa fibra ótica, né, que vai transferir a informação. Alguns aparelhos, eles têm essa lâmpada integrada aqui dentro, tá? Mas, enfim, o aparelho que eu conheço, ele é exatamente dessa forma, inclusive essas fotos foram tiradas por mim. Bom, aqui tem um esquema um pouco mais didático, por assim dizer, de como que funciona essa leitura, né, essa interação. Aqui a gente tem a fonte de luz, que em muitos casos vai ser a lâmpada halógena, que ela tem que ser... Ela tem que incidir na amostra num ângulo específico. Tudo isso daqui é calculado, tá? Tem que estar a uma distância específica, tanto o leitor quanto a lâmpada da amostra. E nessa angulação bem específica. Tanto que aqui, nesse exemplo, dá para ver levemente essa delimitação aqui, que são fitas, né, que tem no chão, para evitar que isso daqui seja mexido do lugar, né? Porque, enfim, se você mexe de lugar, você vai gerar mais sombra, né, de algum lado ou outro da amostra, e isso vai gerar uma resposta diferente, né, uma captura diferente da resposta do que realmente está acontecendo ali, né. Enfim, essa informação é transferida aqui pela fibra ótica para o Field Spec, aonde vai estar os nossos componentes de interesse, que são os sensores, principalmente, né? E nesses sensores aqui, eles vão ser captados, né, e transferidos e transformados a informação para uma resposta elétrica que vai ser enviada aqui para o computador e gerar a resposta espectral da determinada amostra, né? Bom, aqui tem uma visão melhor do que eu estava explicando antes aqui. A amostra, no caso, está aqui,
como eu falei, em alguns exemplos, a luz ela está inserida dentro já da pistolinha de fibra ótica. Aqui no caso é fibra ótica e tal. E a gente pode ver a diferença agora nos tipos de sensores, a depender do comprimento de onda, né? De forma que o visível e o infravermelho próximo, eles são detectados pelo fotodiodo, aqui. E o infravermelho de ondas curtas 1 e 2, é que depende da faixa, que ficou meio pequeno, peço desculpas, mas é que depende do comprimento de ondas. Tá, 1 e o 2. Essa é a única diferença. E eles são detectados, né? O sensor que detecta eles é o arseneto de galho índio que eu tinha comentado mais cedo. Bom, aqui é o detector dessa que vai converter essa resposta, esse sinal que os sensores detectaram, ele vai ser convertido aqui e transformado em informação legível pelo computador, entendeu? Ele vai converter o que ele leu, a resposta, o comprimento de onda, a luz, né, que ele está enxergando ali, em sinal elétrico para o computador conseguir entender e construir esse gráfico, né, da resposta. No caso, aqui, o software utilizado pelo FieldSpec é próprio e ele fica no computador. Ele não é no aparelho em si, né? Ele acaba sendo por fora, né, no computador, e se chama RS3. Bom, aqui no Mir, né, esse é o dispositivo, o aparelho, né, que mede o infravermelho médio. E aqui dentro eu tentei tirar uma foto de como funciona logo que a gente insere a amostra, né? Provavelmente o senhor já conhece, mas eu vou explicar de qualquer forma. Você puxa esse cabinho aqui e ele vai ter um lugarzinho para você colocar a sua amostra. O interessante, como eu falei, esse aparelho é mais sensível, né? Também mais para frente a gente vai ver que é por causa do detector também que ele utiliza. A calibração dele, essas placas elas são de ouro, né? Por causa da reflectância tem que ser 100%, né? Então a calibração dele também é feita com uma pecinha de ouro, onde ele vai entender que aquilo é um padrão, né? O ouro com ouro vai refletir de um jeito ali que fica no 0 a 0, vai entender que aquele é o padrão, e quando você insere a amostra, ele, acredito que pela transformada de Fourier, que ele entende ali, baseado no padrão que ele tem, como que foi a resposta dessa amostra, né? Aqui eu coloquei um esquema ao lado que não é exatamente igual, porque essa foi a parte mais difícil do trabalho, de encontrar exatamente esses esquemas mais específicos desse tipo de aparelho. Procurei no site deles, enfim. Mas esse esquema aqui tá bem legal para conseguir entender. Como que funciona? A luz entra aqui, é refletida aqui, passa para cá. Aqui tem a amostra, então a luz vai bater na amostra, vai refletir para cá, para cá, para cá, que são espelhos de ouro, né? Exatamente esses que tem aí do lado, e vai ser direcionada para o detector converter essa informação nos gráficos que a gente vai ver mais para frente. Bom, como eu falei, eu não encontrei um esquema exatamente do aparelho que eu mostrei, que é esse Brooker Alpha Drift aqui, mas esse é semelhante, tem alguns componentes bem parecidos, então eu trouxe esse exemplo de qualquer forma para mostrar. Bom, aqui é o esquema que eu falei, que chama interferômetro de Michelson, ou Michelson, onde acontece esse esquema aqui da luz, que a luz entra, reflete, bate na amostra, reflete e vai para o detector. É um interferômetro, né? Então ele serve meio que para regular
ali como que é essa amostra, a direção da luz, né, e como ela vai ser lida exatamente, com base no padrão que foi feito antes da calibração, né. Eu esqueci de comentar, mas no Field Spec também tem a calibração, que tem que ser feita antes da leitura da amostra, né? Essa calibração é feita por uma areia branca, são dois tipos, um mais fino e um mais de granulometria maior, né? De areia branca, que você coloca lá na plaquinha de Petri, faz a leitura, ele calibra e depois você consegue colocar a sua amostra e aí o seu resultado vai sair certinho. Aqui no MIR, a calibração tem que ser feita idealmente de 20 em 20 leituras, tá? Para manter essa precisão que ele pode oferecer. Enfim, aqui é o laser de diodo que, no caso desse aparelho, ele vai ser utilizado, tá? E eu quis trazer aqui como exemplo, mas nesse exemplo que eu peguei, ele vai ser feito pela calibração do pedacinho de ouro que eu comentei, tá? Então, enfim, aí aqui, ó, como a luz, o comprimento de onda do infravermelho é muito, ele produz muito calor, né? Tem muita energia nele. A gente precisa de alguns aparelhos específicos, algumas peças específicas que vão promover mais resistência para suportar o funcionamento certinho, né, sem maiores intervenções. E um exemplo é essa haste de carbeto de silício aqui, que ela resiste, é super resistente, bem utilizada na indústria para diversas coisas, justamente por essa questão dela ser muito resistente, né, principalmente a altas temperaturas. Bom, aqui são os detectores que eu comentei. Eu comentei sobre o MCT, né? Que no caso ele é bem mais sensível, mas ele é muito mais preciso, tá? Do que o DTGS. O DTGS, no caso, ele é um detector piroelétrico e o MCT, ele é de ele detecta pela luz, entendeu? Não é pela eletricidade. Então, isso faz dele mais preciso e mais sensível também, tá? Ele é mais caro, né, porque é mais preciso e tudo mais do que o DTGS, mas ele é realmente mais utilizado, pelo menos até onde eu sei, né, por conta da sua precisão, porque é isso que a gente quer manter, né, quando a gente está lendo uma amostra de solo, quanto mais precisa, melhor. Enfim, aqui é um exemplo, vou trazer agora exemplos, né, da resposta espectral, tanto do Field Spec, que é o visível infravermelho próximo e infravermelho de ondas curtas, e depois exemplos de resposta espectral do MIR, que é o infravermelho médio. Bom, aqui a gente pode ver que já tem bastante informação, né, ele já é bem legal, que nem eu falei, ele interage bem unir, né, com a água, o vis com o ferro. Aqui não mostra o ferro, mas ele é mais aqui, tipo, mais no início, se eu não me engano, que a gente detecta essa questão do ferro. Bom, matéria orgânica, né, mas não tão preciso, né, o mais preciso vai ser o MIR mesmo. E a gente vai ter diferença, o legal nessa questão é que batendo o olho, depois de um tempo acostumando, você já consegue identificar algumas coisas. Por exemplo, essa amostra é arenosa, essa amostra é argilosa, sabe? Quanto mais você vai se acostumando com um determinado quesito da amostra, mais você vai conseguindo identificar só de ver, assim, porque, como eu vou mostrar, por exemplo, essa questão do arenoso e argiloso, ele tem uma característica específica, sabe? Amostras, por mais diferentes que sejam todas as amostras arenosas que existem, elas vão ter um padrão semelhante de resposta devido realmente a ser arenosa, né? Desculpa. E aqui nesse exemplo a gente tem aqui esses três exemplos, onde essas duas primeiras aqui são argilosas e essa é uma amostra arenosa. E dá para ver claramente essa diferença, né, que eu comentei, onde as amostras argilosas elas vão ter esse ângulo aqui mais evidente, mais acentuado, né,
de crescimento ao longo do gráfico. Tem esse pico aqui, que a gente não observa aqui nas arenosas, né? Esse pico não, desculpa, esse vale. E alguns desses outros, ó, como ele existe aqui da arenosa, mas ele é bem menos acentuado, tá vendo? Então, é isso, são características específicas de acordo com os compostos dessa amostra. E aqui é o exemplo do MIR, que ele claramente ele é muito mais preciso, né? Ele fornece muito mais resposta mesmo. Ele responde muito mais precisamente sobre muitos compostos da amostra, muitos componentes dessa amostra. E aqui a gente tem um exemplo também. Essa amostra é arenosa, né? Nesse caso, essas amostras aqui. Esse é um exemplo de leitura de amostra argilosa, que a gente consegue ver. Aí, aqui, pera, só um minuto. Aqui. A diferença, né, como eu comentei no MIR também, é visível entre amostras arenosas e argilosas. Dessa forma aqui, ó. Que a amostra. Perdão. Essa amostra arenosa aqui. Desculpa, eu me confundi aqui. E aqui, partindo para comparação de resposta espectral entre a amostra arenosa e a amostra argilosa, a gente pode ver essa diferença também do comportamento geral, né, da resposta desses diferentes tipos. E aqui eu estou comparando o VIS, né, VIS-NIRS-SWIR, com o MIR, para demonstrar claramente essa diferença e assertividade, né, mais precisão mesmo, que o MIR pode oferecer. E novamente, assim, não necessariamente você vai precisar usar um MIR, vai depender muito da amostra que você tem, vai depender do que você quer ver naquela amostra, né? Então, para muitos casos mesmo, a utilização da faixa do visível até o infravermelho de ondas curtas, ele já é suficiente. Se você precisar, se você quiser uma análise mais crítica, mais precisa, de alguma coisa mais específica, entendeu? Aí é essencial a utilização do MIR. E também o que você pode fazer é juntar essas leituras, né, depois do resultado que você tem, para ter algo mais preciso ainda. E com isso, eu finalizo a minha apresentação. Agradeço de verdade pela paciência, pela compreensão. E é isso. Muito obrigada. Até mais.